Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo, homem de Deus, estava falando ao seu discípulo, seu filho na fé, que também se tornou apóstolo, penso eu, Timóteo. E ele fala: recordo-me da sua fé não fingida. Meu irmão, a melhor fé é a fé sincera. Amém? Fala comigo, a fé tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. O que seria uma fé fingida? Jesus certa vez falou, eles perguntaram sobre oração, no Sermão do Monte ele falou sobre oração, ele falou: não seja como os demais, que oram vãs repetições. Está lá ou não está? As vãs repetições não é fé, é religiosidade. Já o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque vem de um coração sincero. Ana, ela orou com gemidos inexprimíveis no templo, a tal ponto que o sacerdote achou que ela estava embriagada, porque ela não falava palavras, ela gemia diante de Deus, a dor do seu coração, o seu clamor estava ali saindo diante de Deus no templo, e Deus atendeu Ana. Deus não rejeita a fé. Deus não rejeita a fé sincera. E o apóstolo Paulo falou: eu recordo da sua fé, que foi primeiro habitou na sua avó Loide e na sua mãe Eunice. Quem quer fazer uma transferência de fé para a sua descendência? Quem quer? Quem quer deixar esse legado para a sua descendência? Ore pelos teus filhos. Mesmo se Deus te levar e você não estiver presente, Deus é eterno. E a oração que você fez está na memória dele. E agora nós temos essa torre de oração. Meu irmão, Deus, ele age através da fé. A fé tem que ser sincera, não é vãs repetições, não são orações muitas vezes bonitas, mas são orações que procedem de um coração e de uma fé não fingida. Que eu e você possamos tomar cuidado. Jesus falou para os apóstolos, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, eles foram atravessar o mar da Galileia, e o que aconteceu? Eles não levaram o pão. E Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles acharam que era porque tinha esquecido o pão. E Jesus falou: olha, vocês não estão entendendo, eu estou falando, cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus. Jesus foi muito severo e necessariamente ele chamou os fariseus, os escribas, para se converter. Ele falou para os escribas: vocês têm a chave do reino de Deus e vocês não entram e não deixam outros entrar, porque eles conheciam a palavra, eles ensinavam a palavra, mas a fé não era uma fé genuína. Quem não quer cair nessa armadilha de fazer as coisas mecanicamente, mas pôr o coração, quando você está lendo a palavra, quando você está orando, quando você vem para a igreja, colocar de coração, firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, declarava Davi. Nós podemos acostumar a ler a palavra, acostumar a vir aos cultos, acostumar a orar, e devemos ter a rotina. Presta atenção, a rotina não é ruim, a rotina é saudável. Amém? Nós temos que ter o levantar, o trabalhar, o deitar, o congregar. A rotina é saudável.
a leitura diária da Bíblia, a oração diária, mesmo que eu não esteja sentindo, eu tenho que fazer por responsabilidade, com sinceridade. Não estou falando de sentimento, estou falando de coração. Amém? Então ele fala: recordo da sua fé não fingida. E quem quer deixar um legado de fé? Amém? Quem quer que seus filhos, seus netos, eles se inspirem vendo a sua fé e a sua confiança em Deus? Quem quer isso? Que você possa demonstrar a sua fé através das obras, através do comportamento, da atitude. E aí ele diz: por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Que palavra, hein? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Satanás vem através de problemas, decepções, situações, tentar apagar em nós a chama do Espírito Santo, tentar destruir os dons, tentar nos impedir de realizar a obra de Deus. Não deixa apagar a chama. Quem não vai deixar apagar a chama? A fonte da vida, ela tem uma agenda maravilhosa. Ela tem uma rotina, né? Ela tem um calendário que, se nós entrarmos nesse calendário com o coração aberto, a nossa chama será renovada. Sim ou não? Lá em São Paulo, irmão, nós fomos renovados. Quem foi renovado em São Paulo? Naquela conferência tão abençoada. No evento para as mulheres são renovadas. No evento dos homens aqui, nós seremos renovados, domingo após domingo. Ter um momento de oração, ter um momento na palavra, ter um momento com Deus. Renova a chama e o dom de Deus que está em você. Na época do sacerdote Eli, a palavra diz que as visões de Deus eram raras, mas Deus pegou um pequenino, Samuel, talvez um pré-adolescente, que foi fruto da oração de Ana, que ela consagrou para servir a Deus, e ele foi ali no templo ensinado por Eli, e o Espírito Santo começou a visitar Samuel, e o Espírito Santo liberou uma palavra para Eli através de Samuel. Por que que Deus fez isso? Porque Eli sabia que aquela criança ia falar algo para ele que veio de Deus. Infelizmente, quando Eli foi confrontado, ele falou para Samuel: fala tudo que Deus falou com você. Deus chamava Samuel e ele falava, ele ia lá, acordava Eli: você me chamou? Ele falou não. De novo, você me chamou? Ele falou não. Terceira vez, você me chamou? Ele falou não. Até que ele falou: eu vou te ensinar algo. É Deus que quer falar com você. Quem quer ouvir a voz de Deus essa semana? Quem quer sentir uma palavra de Deus? A hora que você está lendo a Bíblia, a hora que você está diante de um conflito, uma decisão. Meu irmão, Deus quer falar com você. Nós temos que ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Declaramos hoje sobre o primeiro amor. Quando eu converti, eu falei: Deus, fala comigo, fala comigo. E fui perguntando aos pastores como é que Deus falava, fui buscando a Deus. No início a gente pode ser até um pouquinho místico, mas depois vai ficando mais, não menos espiritual, mas mais maduro. E Deus começou a falar. E quando mais Samuel falou: Senhor, fala, teu servo ouve. Aí Deus falou: fala para Eli isso, 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 isso. No outro dia de manhã ele falou: e aí, o que Deus falou com você? Samuel tremeu de medo, porque um pequeno jovenzinho,
sendo criado, educado pelo profeta, pelo sacerdote Eli. Ele falou, não, fala do jeito que Deus falou. E ele falou, Deus falou isso, isso, isso. Eli já sabia. Se não mudar sua atitude, se não corrigir seus filhos, se não valorizar os sacerdotes, se não valorizar o seu chamado, você e a sua família vão perder este privilégio e serão julgados. Qual foi a atitude de Eli, irmãos? Ele falou, ele é o Senhor, ele faz o que bem lhe aprouver. Deus me livre. Quem não quer ficar assim diante da palavra de Deus? Quem não quer ficar assim? A hora que a palavra vem, que nós sejamos como o rei Josias, se não me engano, o rei Ezequias, que tremeram diante da palavra, e quando a gente treme diante da palavra, Deus sensibiliza e nos abençoa. Então ele falou, olha, você também tem esta fé, então não deixe a chama de Deus apagar. Quem não vai deixar a chama do Espírito Santo apagar? Quem vai ter uma rotina saudável de oração, de vida santa, de congregar, de estar na presença de Deus? Levanta as duas mãos, ore comigo, fala, Senhor Deus, visita a minha vida nesta semana. Vem a sua palavra, vem sobre mim, Espírito Santo, renovando a partir deste culto, hoje à noite, renova esta chama que já foi mais forte, que ela possa crescer ainda mais, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Aí o verso 7, olha que joia preciosa que o apóstolo Paulo transmitiu para Timóteo. Verso 7 ele diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Meu irmão, nós precisamos vencer a covardia. Nós precisamos vencer o medo. E a melhor maneira de vencer o medo é a obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência à direção de Deus. Deus quer liberar poder na nossa vida. Deus quer liberar poder na igreja do século 21. Quem recebe diz amém. A visão apostólica, a visão que Deus semeou através do apóstolo na fonte da vida, está ali em Deuteronômio, seremos cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser como Mordecai, para ser como Daniel, ainda que estivesse no império inimigo, numa situação difícil, mas você vai sobressair como Daniel sobressaiu, você vai prevalecer como Mordecai prevaleceu contra Amã. Teus filhos não serão servos do Egito, teus filhos serão fervorosos, servos de Deus, cheios do Espírito, poderosos nesta terra. Caleb, Axa, filha dele chamou Axa, domadora de serpente. Aos 85 anos já tinha muita gente jubilando. Caleb, ele ensinou a Axa a buscar o melhor. E ela casou com quem? Um destruidor de gigantes, Otiniel. Otiniel, que se não me engano era primo de Axa, filho da parentela de Caleb também. Então era uma família cheia de poder. A fonte da vida é uma família que tem poder.
Amém? Quem crê que Deus te deu poder? Poder para vencer o medo de crescer, poder para vencer a timidez, poder para não se intimidar com as ameaças do diabo. Quem não quer se intimidar? Oh, meu irmão, Deus te deu poder. Poder para enfrentar os gigantes e vencê-los. Então fala, Deus não me deu espírito de covardia, mas espírito de poder. Então levanta as mãos e fala, esta noite eu lanço fora todo medo, toda timidez que quer me intimidar, que quer amarrar minha fé, que quer me impedir de dar novos passos em desafios que Deus me colocou para me honrar e não envergonhar. E eu recebo agora, em nome de Jesus, espírito de poder. Como vem esse poder? Irmão, eu nunca seria um pregador, nunca. Saindo da adolescência, na minha adolescência, eu tinha uma dificuldade de relacionar. Era como é que chama aquele bichinho que fica dentro do casco assim? Era uma lesma, um caramujo. Quem já viu um caramujo, né? Era tipo um caramujo. E Deus falou, eu vou fazer você um pregador. Eu vi que nem Sara, falei, tu tá de brincadeira, né, Deus? Tu tá de brincadeira. Aí uma vez, Deus, eu nunca esqueço, peguei um ônibus, fui fazer um curso na área de engenharia no Rio. Naquela época não tinha carro, avião era muito, muito caro. E voltando do Rio para Goiânia, se não me engano, 18 horas de ônibus, mais ou menos. E o Espírito Santo falou, levanta e prega. Eu falei, misericórdia. Sintonizei a rádio errada. E ele falou, levanta e prega. Não era pastor, nem obreiro, nem diácono. Membro. E aquele trem foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. E eu fui no motorista, né? Falei, tá chegando em Goiânia. Eu vou ter que obedecer. Poder para obedecer. Fala comigo, poder para obedecer. Moisés falou, Deus, o que eu faço com esse povo? O faraó está atrás, o mar está na frente. Deus falou, estende o cajado e manda o povo marchar. E Moisés obedeceu. Irmão, eu fui no motorista e falei, pode pregar? Ele falou, não pode, mas você eu vou deixar. E eu já estava comemorando, falei, não, mas você eu vou deixar. E foi tão bom para mim. De lá para cá, nunca deixei de fazer a obra de Deus. Quantas vezes o apóstolo falava, você vai lá nesse compromisso me representar. Falei, eu? Mas eles estão esperando o Senhor, apóstolo. Vai chegar lá o bispo Paulo, pastor Paulo, falou, não vai, que vai ser uma bênção. E realmente sempre foi bênção. Quem quer andar debaixo da autoridade em obediência? Então Deus te deu poder para vencer medo, para vencer timidez, para vencer laços malignos, não andar em pecado, vencer hábitos que foram legados ruins da família. Quem entende o que eu estou falando? Mentira, vícios e coisas semelhantes, imoralidade, impureza. Muitas vezes isso vem através de relacionamentos, mas Deus te deu o poder para ser luz no meio das trevas, sem se intimidar. Quem quer andar debaixo desse poder, Deus vai usar você muito mais, muito mais. Deus vai usar a nossa vida muito mais. Então a palavra diz que Deus não deu espírito de covardia, mas espírito de poder. Josué e Caleb viram os gigantes, viram as fortalezas, falou, mas se Deus mandou, Ele vai nos dar a vitória. Se Deus é conosco, os inimigos se tornarão o nosso pão. Se Deus é conosco, fortalezas, gigantes cairão, e o melhor desta terra que Deus prometeu virá em nossas mãos.
Então, que eu e você possamos romper os limites do medo, da covardia. Deus quer te levantar nesta geração. Então levanta as mãos e fala: Deus me deu espírito de poder, nenhum espírito de covardia vai dominar a minha mente, as minhas palavras, as minhas emoções, nem os meus passos. Eu estarei em obediência, andando sobre a direção do meu Deus e da sua palavra. Como vem o poder? Salmo 92, verso 10. Tu aumentaste a minha força, como boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Hoje Deus está liberando óleo fresco. Domingo após domingo, você vai tentar de novo, você vai enfrentar o gigante de novo, você vai enfrentar o medo de novo, e você vai dominar aquilo que te dominava. Quem vai dominar aquilo que te dominava? Você vai prevalecer sobre os limites que Satanás quer te intimidar e amarrar a sua vida profissional, emocional, vida de santidade na presença de Deus. Deus te deu poder. Então põe a mão no coração, fala: eu recebo, tomo posse do espírito de poder. Colossenses 1:11 fala para que é este poder. Certa vez 2 apóstolos, se não me engano, era Tiago e João, né? Filhos do trovão, era eles mesmos. 2 apóstolos falaram, quando uma cidade tratou Jesus mal, não quis abrir as portas para ele, ele falou: o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu e queimar eles? Eu disse: calma, né? O poder não é para isso não. O poder é para fazer o bem. Fala comigo: o poder não é para destruir. O poder é para fazer o bem. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham o quê? Perseverança, paciência com alegria. Esse é o maior desafio hoje para um homem de Deus, para um profissional que vai crescer, para um pai que vai ser bem-sucedido, para uma mãe que vai ser bem-sucedida. O maior desafio não é ser aquele autoritário, violento. Isso não é poder, isso é estupidez. Mas você ter poder para perseverar com paciência e alegria. Isso vai restaurar casamento, isso vai restaurar filho, isso vai te levar a crescer na vida profissional. Quem já ouviu falar de inteligência emocional? Algumas décadas atrás, alguns psicólogos aí foram premiados, porque eles falaram que não bastava ter habilidade, tinha a capacidade de usar a sua inteligência emocional para que a sua habilidade trouxesse resultado. E o Espírito de Deus nos deu esse poder para perseverar com paciência e alegria. Quem quer sair daqui vai enfrentar as suas lutas perseverando, com paciência e alegria. Já pensou os 3 amigos de Daniel indo para a fornalha, o rei ardendo de ira, o diabo tomou o rei, queria lançar ele na fornalha, e eles: meu coração transborda. Já pensou Paulo e Silas na prisão, açoitado, acorrentado,
liberando cânticos espirituais lá na prisão à meia-noite. Fala perseverança, paciência e alegria. Quem quer isso no nome de Deus? O poder de Deus é para isso, é para viver uma vida cristã plena, vitoriosa, que é fruto da perseverança, paciência e alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha o poder de Deus na vida de Jesus, o nosso maior modelo. Sabem que aconteceu em toda a Judéia. O poder de Deus moveu através de Jesus, curou enfermos, libertou endemoniados, levantou paralíticos, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes. Quem crê que o poder de Deus está sobre a igreja no século 21 para vencer o maligno, diz amém. Sabe o que aconteceu em Judéia, Galileia, depois que João pregou o batismo? Olha o verso 38, projeta aqui. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus. E quando Jesus ressuscitou, assentou à direita do Pai, Deus e o Filho enviaram o Espírito para ungir a igreja. Levanta as mãos, fala: eu estou revestido do Espírito de poder para vencer o mal, para fazer o bem, para perseverar com paciência, em alegria, até alcançar as promessas de Deus. Como ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A fonte da vida através de você, o Espírito Santo através de nós, na fonte da vida. Você vai fazer o bem para o teu cônjuge, você vai fazer o bem para o teu filho, você vai fazer o bem para a empresa que você trabalha. Você será manancial de poder para abençoar, para expulsar demônios, para ministrar vida de Deus.